Muito bem, Paulinha, vamos começar a nossa conversa aqui matinal falando sério, agora falando do posicionamento do Carrefour e dos protestos em razão do assassinato do João Alberto, espancado e morto numa unidade da rede de supermercados em Porto Alegre. Queria que você começasse por aí, Paula. Eu não sei se vocês assistiram na TV aberta, mas na noite desse sábado a gente teve um comunicado do presidente do Grupo Carrefour do Brasil, Noel Prior. Vamos conferir o que é que ele falou sobre esse acontecimento horroroso, trágico, que repercutiu demais aqui no Brasil, a morte de João Alberto Freitas em uma unidade do Carrefour. Vamos conferir o pronunciamento. Eu sou Noel Prior, presidente do Grupo Carrefour no Brasil. O que aconteceu na loja do Carrefour foi uma tragédia de dimensões incalculáveis, cuja extensão está além de minha compreensão como homem branco e privilegiado que sou. Então, antes de tudo, meus sentimentos à família de João Alberto e meu pedido de desculpas aos nossos clientes, à sociedade e aos nossos colaboradores. Reforço meu compromisso com todas as famílias brasileiras. Se uma crise como essa está acontecendo conosco, é porque temos a responsabilidade de mudar isso na sociedade. A morte de João Alberto não pode passar em vão. É por isso que assumimos hoje um compromisso de ajudar a combater o racismo estrutural. Comunicaremos nos próximos dias todas as nossas iniciativas e o comitê dedicado exclusivamente a esta causa. Mais uma vez, minhas sinceras desculpas. Também nesse vídeo, a gente teve ali o João Senise, que é o vice-presidente de recursos humanos do Carrefour Brasil, dizendo que 57% dos colaboradores deles ali são negros e negras e que mais de 1/3 dos gestores se autodeclaram pretos ou pardos e que estão conscientes que precisam de mais ações concretas e efetivas para o fortalecimento do que ele chama de cultura de diversidade. Você sabe que na sexta-feira o CEO global da rede de supermercados Carrefour publicou uma série de mensagens. O Alexandre Bompard escreveu o seguinte, em primeiro lugar, gostaria de expressar meus profundos sentimentos após a morte do senhor João Alberto Silveira Freitas. As imagens postadas nas redes sociais são insuportáveis. Eu pedi para as equipes do Grupo Carrefour Brasil total colaboração com a Justiça e autoridades para que os fatos desse horrível sejam trazidos à luz. Bom, enfim, deve ser uma tradução aqui mais turva, né, do francês. Medidas internas foram imediatamente tomadas pelo Grupo Carrefour Brasil, principalmente em relação à empresa de segurança contratada. Essas medidas são insuficientes. Meus valores e os valores do Carrefour não compactuam com racismo e violência. Espero que o Grupo Carrefour Brasil se comprometa, além das políticas já implantadas pela empresa. E ele diz, peço nesse sentido que seja realizada uma revisão completa das ações de treinamento dos colaboradores e de terceiros no que diz respeito à segurança, respeito à diversidade, dos valores de respeito e repúdio à intolerância. Essa revisão será acompanhada de um plano de ação definido com o suporte de empresas externas para garantir a independência desse trabalho. O Ministério Público Federal defendeu que a rede varejista adote medidas de compliance em todas as lojas para combater o racismo e afirmou que a família da vítima deve receber reparação pelo episódio. De acordo com o MP, o Carrefour precisa adotar medidas concretas em prol dos direitos humanos e treinar, capacitar e qualificar empregados e agentes terceirizados contra práticas racistas, tendo como objetivo maior combater o racismo institucional e estrutural presente na sociedade brasileira. O MP acredita que o Carrefour deve ser responsabilizado pela atuação dos seguranças terceirizados que espancaram João Alberto até a morte. Eles dizem assim, coibir práticas e abordagens violentas, abusivas, desproporcionais, agressivas e letais, especialmente contra pessoas negras, alvos preferenciais das forças de segurança, sejam públicas ou privadas, é um dever do Estado e das empresas. Os tomadores de serviços são responsáveis pelas atitudes de viés violento, preconceituoso, racista e violadoras de direitos resultantes de atividades de segurança privada. Boa, Paulinha, resumiu bem aí todo o caso pra gente. Joel, deixa eu te perguntar uma coisa. Em que termos, na sua opinião, o Carrefour deve ser cobrado?
que deve ser cobrado em termos de rever, fazer uma sindicância e entender por que tantos eventos, não foi o primeiro, né? Tantas vezes no passado houve problemas aí ligados à segurança do Carrefour. Teve uma pessoa torturada uma vez, teve um cachorro, né, que foi morto. Você tem uma série de histórias aí que fazem com que o Carrefour tenha que rever isso e rever sim. Porque esse é um problema endêmico do Brasil, daí não é só do Carrefour, mas é também no Carrefour. Rever e fazer algum processo para que o racismo implícito em tantas das relações sociais brasileiras seja extirpado das práticas de suas equipes de segurança. No caso aí, tinha até um policial, se eu entendi bem, fazendo bico ali no Carrefour, não sei bem qual situação ele estava contratado ali, foi um dos dois que espancou até a morte aí o João Alberto. Então, pede sim uma revisão das práticas do Carrefour, especialmente ligadas à questão da segurança das suas lojas, que age de forma truculenta, violenta muitas das vezes, e a gente sabe muito bem, essa violência, essa truculência, ela não é daltônica, ela vê cor. Ela vê cor e reage de maneiras muito diferentes. Eu trago um outro caso que aconteceu esses dias aqui, uma noite, numa grande padaria aqui da cidade de São Paulo. Muita gente filmou isso, tem várias filmagens, uma mulher branca gritando ofensas horrorosas, até agredindo fisicamente funcionários e clientes da loja. Ela estava, evidentemente, num momento de desequilíbrio emocional, mental ali. Mas todo mundo cheio de dedos para sequer colocá-la para fora da loja. Uma mulher que agredia diretamente as pessoas. Eu pergunto, imagine se fosse um homem negro fazendo exatamente a mesma coisa. O desfecho teria sido bem diferente, porque as maneiras como pessoas de diferentes cores são tratadas na nossa sociedade é muito diferente. Muito bem. Adriles, faço a mesma pergunta para você. Em que termos o Carrefour precisa ser cobrado nessa história? Em termos de uma tomada de consciência, para além de qualquer tipo de desculpa étnica. Eu acho que se dá de barato, todo mundo está se dando de barato, que esse caso foi um caso de racismo. Não necessariamente foi. A gente não pode estabelecer um tipo de investigação da consciência íntima das pessoas, porque a gente pode depender da consciência íntima desses dois seguranças, é que foram dois seres, pelo menos naquelas circunstâncias, abjetos, assassinos e covardes. Mas não há um elemento absolutamente evidente de racismo estrutural, e é nesse sentido que eles estão pedindo desculpas. Não é um problema de racismo estrutural o fato de duas pessoas agredirem um homem, quer seja negro, japonês, azul ou amarelo, até a morte, ainda que esse homem tenha começado as agressões, como foi visto nos vídeos. O que o Carrefour deveria fazer é ter um melhor trato no contrato de seus pessoais, de seu pessoal, sobretudo as suas seguranças. Realmente não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que há casos complicadíssimos em relação ao Carrefour. Mas por que eu rechaço essa tese do racismo estrutural que é encampada nas desculpas do próprio Carrefour? Porque a partir do momento que você equaliza todas as pessoas como sendo racistas, e racismo estrutural é isso, o racismo estrutural que permeia todas as relações sociais, trabalhistas, de percepção, você começa exatamente a fazer esse tipo de manifestação de vandalismo que houve, infelizmente, de quebrar, depredar lugares, de depredar instituições, de depredar pessoas, de depredar empregos. Aquela imagem daquela funcionária negra tentando salvar uma das unidades do Carrefour de incêndio é muito elucidativa nisso. Então, eu tenho muito cuidado com esse conceito de racismo estrutural que demoniza todas as relações e todas as pessoas. O Joel falou dessa mulher que fez realmente comentários homofóbicos e racistas numa loja, mas, eventualmente, ela estava num surto psicótico. Ele disse, será que ela seria tratada da mesma forma se fosse negra? Não sei, mas não dá para dizer peremptoriamente que sim. Sim, eu acho que existe realmente, infelizmente, um preconceito de origem étnica, que é do fato circunstancial que a gente já falou aqui, dos negros terem sido colocados para fora do pós-abolição, e isso causa exatamente uma percepção da negritude como tendo algum tipo de relação em relação à marginalidade, à exclusão social, e há um tipo de preconceito que é verificado porque realmente a grande parte dos marginais, das pessoas excluídas, são de origem étnica negra. Mas isso também, outra coisa, 99% das pessoas negras são absolutamente honestas. Esse tipo de preconceito, de identificação com exclusão social e de algum tipo de aferição em relação à marginalidade,
Isso não é exatamente um racismo estruturante, não é um racismo estrutural que coloca na cor da pele um mau valor das pessoas. Então, eu acho que esse não é o caminho. Acho sim, e acho que o discurso do Bolsonaro é muito interessante e valoroso no sentido de perceber as pessoas para além da cor e pelo seu caráter efetivo. Acho sim que o vice-presidente Mourão se expressou mal dizendo que não há racismo. É evidente que há racismo no Brasil, só que ele é uma coisa pontual, específica, individualizada. Por exemplo, é evidente que existem homicídios no Brasil, é evidente que existe feminicídio no Brasil, que existe violência no Brasil, mas não é evidente e é falso dizer que o Brasil é um país feminicida, que o Brasil é um país homicida. Da mesma forma que é falso dizer que o Brasil é um país racista. Existe racismo pontualmente, circunstancialmente, no Brasil. Mas a maioria das pessoas no Brasil não é racista. Perfeito. E eu rechaço violentamente o conceito de racismo estrutural no Brasil. Perfeito. Paulinho, eu quero ouvir você também sobre esse caso. Eu acho que especialmente nessa questão dessas empresas de segurança, e eu acho que os números também mostram que a força policial age de forma diferente também, né? Em relação a brancos e negros. Teve uma análise bem profunda no Fantástico, eu achei interessante, que falou até, por exemplo, da roupa, né, que ele estava usando ali. Então, ele estava de uma forma informal, chinelo, bermuda. Eu só ando de chinelo e bermuda, gente. E nunca ficou segurança andando atrás de mim em nenhum lugar para ver o que eu fazia ou deixava de fazer, né? A gente vê ali que antes de acontecer tudo horroroso que aconteceu, estava havendo uma pressão ali em cima daquela pessoa, né? A gente não tem áudio, a gente não sabe o que foi falado, a gente só consegue ver essas imagens. Eu acho que o negro é tratado, sim, de forma diferente, Adriles, isso é perceptível e todos falam sobre isso, falam das mães dizendo para andarem sempre com recibo na bolsa em loja, porque muitas vezes são abordados por seguranças, por uma desconfiança de que estariam ali roubando ou fazendo, enfim, alguma coisa de ilegal, quando você mesmo está dizendo, e eu também acho, 99% das pessoas de fato são honestas e estão ali, por exemplo, só indo ao mercado. Então, eu acho que existe, sim. É claro, a gente não pode investigar o subconsciente desses seguranças, mas eu fico imaginando, como o Joel colocou, se fosse um homem branco, de terno, por exemplo. Vamos imaginar essa situação. Tudo bem, ele foi lá, eu não sei o que ele falou para essa fiscal, né? Porque foi aí que parece que começou essa história. Aconteceria tudo isso, ou na hora, por exemplo, que ele estava deixando a loja, ele apenas deixaria a loja? Né? Ele teria sido excluído ali daquele local. Tipo, o senhor pode se retirar aqui? Houve uma confusão? Não sei, a gente nunca vai saber. Mas o problema é que esses casos se repetem. E isso diz alguma coisa. Perfeito. Adriles e Joel para fechar. Você quer falar? Então vai. Quem pediu primeiro? Não. Acho que foi o Joel que pediu primeiro, né? Vai lá. Vai lá, Joel, em seguida Adriles. Vai lá. Vou apontar um detalhe sobre o que aconteceu de fato nessa troca aí que levou à morte do João Alberto. A gente nunca vai saber os detalhes com certeza, e uma coisa está dada. Independentemente do que tiver acontecido antes, a ação dos seguranças que resultou na morte dele foi totalmente injustificada, absurda, verdadeiramente monstruosa, como a gente pôde acompanhar nas filmagens que fizeram ali desse assassinato. Agora, as câmeras pegaram o seguinte, que o João Alberto dá um soco em um dos seguranças no momento inicial, ali indo para o estabelecimento. A gente não sabe bem todos os detalhes do que aconteceu antes, mas eu trago aqui perguntas, porque muita gente viu esse soco e disse, então está justificado, então não teve problema nenhum. Primeiro, é óbvio que teve, foi assassinato do mesmo jeito. Mas eu trago até perguntas, porque é muito fácil você, para muita gente, querer demonizar também a própria vítima desse assassinato. O que será que motivou o soco dele? Será que na reclamação original da funcionária que chamou os seguranças para levá-lo, o que será que estava contido ali? Porque chegaram a falar que ele tinha agredido a mulher. Agora está claro que ele não agrediu, não. Foi algum gesto, algum comentário. O que será que a motivou essa suspeita dela? Será, eu também pergunto, será que os seguranças, levando ele ali, falaram alguma coisa? Será que não teve algum tipo de provocação? O que motivou a ele, do nada, aparentemente pela câmera, dar um soco? Será que ele não ouviu comentários? Será que ele não ouviu, inclusive, injúrias raciais? A gente não sabe e a gente nunca vai saber. O que eu acho importante não demonizem a figura que foi a vítima, que sem conhecer a história direito, provavelmente a gente nunca vai conhecer em detalhes. E segundo, independentemente do que aconteceu antes ou não,
do nível de, será que a raiva dele para dar um soco era justificado ou não? Será que ele foi um insulto muito grave? Agora, independentemente disso, aquela cena, daquele espancamento, daquele assassinato, aquilo é injustificável, seja o que for que tenha acontecido em detalhes antes. Ô, Adriles, só antes de você falar, eu queria só fazer uma observação, até expondo a minha opinião aqui sobre esse caso. Eu acho que essa fala do Mourão foi extremamente infeliz. Extremamente infeliz, porque ele não tem o discernimento, e eu até posso ter compreendido o que ele quis dizer, na verdade, mas as palavras que ele utilizou ali, a realidade que nós temos no Brasil, foi muito infeliz. Mas eu tenho um pouco de receio nessa história toda, em que a nossa sociedade, ela faça apenas a distinção dos seres humanos pela sua cor, única e exclusivamente. E aí a gente coloque os negros como se fossem pessoas boas e os brancos como se fossem pessoas más, ruins. Exatamente. Eu fico muito preocupado com isso. E aí eu vi até uma manchete aqui da Folha de São Paulo que diz o seguinte: Beto Freitas foi pai precoce, filho presente e marido errático. Essa expressão marido errático, se fosse traduzida para um branco, não seria marido errático. Seria um agressor, seria um cara muito pior do que um errático apenas. Então, eu fico muito preocupado apenas da nossa distinção entre seres humanos ser pautada pela raça. E a gente não levar em consideração aquilo que nós somos mesmo, a nossa essência, o que nós praticamos, o que nós falamos, o que nós fazemos. Eu fico um pouco preocupado nesse sentido e acho que é muito ruim se a nossa sociedade só levar apenas isso em consideração. Adriles. Veja bem, o Joel tem toda a razão quando ele diz assim, a gente não deve demonizar a vítima, mas a gente também não deve heroificar a vítima. A gente tem que tratar esse caso como que ele é. É um caso de uma espiral de violência que começou com uma violência física desse rapaz. Esse rapaz, em que pese o fato de ter sido brutalmente assassinado, e nada, absolutamente nada justifica esse tipo de violência desproporcional, mas ele tinha dezenas de reclamações na justiça por ter espancado a própria mulher. Uma delas, inclusive, com um cabo de vassoura. Ou seja, ele não é exatamente um herói. Se a gente pode fazer algum tipo de ilação, como o Joel fez em relação à possível ofensa racista que ele pode ter recebido dentro do Carrefour e ter reagido daquela forma violenta, a gente também pode fazer uma ilação de uma possível, e ao que tudo indica isso também aconteceu, postura violenta e agressiva dele, que não necessariamente justifica de forma alguma, volto a dizer, a agressão e o homicídio que ele sofreu. Mas não dá para estabelecer, como você bem disse, Paulo, essa dicotomia entre que todos os brasileiros brancos são essencialmente racistas e têm que pedir desculpas, como fez o dono do Carrefour, pela condição de branco e privilegiado que é racista estrutural. Eu não sou racista estrutural. Eu digo isso de maneira muito peremptória. E a maioria dos brasileiros acha que não é. E a gente não pode exatamente não olhar esse caso como um caso de ambiguidade, de uma violência latente na sociedade brasileira, que pode, sim, ter uma conotação racista, mas pode não ter. Você percebe? Mesmo alguém que tem algum tipo de preconceito, como eu falei aqui, da estereotipia do negro como um pobre, um excluído, que pode vir a ser um criminoso, isso não o iguala de forma alguma à atitude abjeta desses dois seguranças que espancaram de maneira covarde. Essas duas pessoas não são necessariamente racistas, mas são necessariamente criminosas, covardes, abjetas, asquerosas. Isso não tem necessariamente a ver com a cor da pele. Não tem necessariamente a ver com a cor da pele. Isso é que tem que ficar patente. As pessoas têm que ser tratadas, e é por isso que eu louvo a fala do Bolsonaro, ainda que ele deveria, eu acho, de colocar a questão de que existe racismo, sim, no Brasil, mas não da forma estruturante e estrutural como apregou muitos dos movimentos negros, e que isso incide em mais racismo, mais ressentimento. Porque se você não percebe o racismo claro, dentro das contingências, das circunstâncias em que ele acontece, você coloca esse racismo endêmico para todo mundo. Todos os brasileiros não são iguais a esses dois seguranças que mataram esse rapaz. Esse rapaz, ainda que tenha tido um tipo de passado obtuso, que é escondido por grande parte da mídia, quase que, aí sim, o heroificando, esse rapaz merecia viver, esse rapaz foi brutalmente assassinado, mas não necessariamente foi um herói
assassinado. Não necessariamente foi um mártir assassinado. Foi uma pessoa, como todas as outras, que foi de maneira covarde assassinada. Mas isso não quer dizer que exista uma luta, uma dicotomia entre brancos malvados e negros bonzinhos, que é o que grande parte da imprensa, infelizmente, tenta vender. O que eu acho só, antes de passar a palavra para você, Joel, o que eu acho só que a gente precisa fazer é ter muito cuidado nesse caso de não fazer nenhum tipo de julgamento precoce, porque agora é hora da justiça trabalhar. A justiça precisa trabalhar nesse caso e nos dar respostas. Porque sim, pode ter tido motivações racistas muito claras. Claro que a gente não ouviu os áudios ainda. Vamos ouvir os áudios para ver o que foi dito ali. A gente não sabe, estamos falando no escuro ainda. Então eu acho que agora nós precisamos esperar a justiça falar. Joel. Paulo, você sabe que eu concordo 100% com você nesse ponto de que não se deve criar um maniqueísmo na sociedade. Todos os negros são bons, os brancos são os malvados. Concordo, uma manchete de jornal que queira necessariamente pintar a vítima como um santo, um herói. Olha, a pessoa não foi um santo, um herói na sua vida e tudo bem, isso não tira dele o status de vítima de um crime injusto. Eu queria fazer um outro, que é o seguinte, no geral, às vezes, na narrativa de uma certa imprensa ou de grupos mais progressistas, pode acontecer esse erro de tratar sempre o branco como mal e o negro como bom. Mas no grosso da sociedade, na maioria das relações sociais no Brasil, o que acontece, e acontece daí de forma muito mais violenta, é justamente o contrário. É justamente tratar de partida o negro como suspeito, o negro como potencial criminoso. O negro que se entra num shopping center, alerta os seguranças de que vão começar a ir atrás dele para ver o que esse cara está fazendo aqui. O negro que tem que andar com nota fiscal da sua própria bicicleta, coisa que para mim, na minha vida, jamais me passou pela cabeça. Hein? Nota fiscal da minha bicicleta, para que eu vou andar com isso? Mas ele vai ter que, porque a polícia, um policial vai vê-lo, vai pará-lo e vai cobrá-lo, e ai dele se ele não apresentar tintim por tintim as provas de que ele é dono real de sua bicicleta ou do seu automóvel. Então, infelizmente, no grosso da nossa sociedade, nas relações sociais que dominam a nossa sociedade, que usam inclusive da violência física muitas vezes, o que está em jogo é uma percepção contrária. É a do negro como malvado e a do branco como, entre aspas, cidadão de bem. E isso faz um mal e uma violência terríveis à nossa sociedade. A correção a isso não é adotar a narrativa contrária. A narrativa do negro, bonzinho e branco malvado. Mas lembre-se, essa do negro, bonzinho e branco malvado é bem minoritária na nossa sociedade. O grosso das relações não se pauta por isso, não. Perfeito.